tremendo na minha frente um negócio preto. Não passando, parado? Não, parado. Por quanto tempo? Ah, é questão de segundos. Bom, uma das grandes lições da ciência, na minha opinião, é a lição da humildade. Nós precisamos aprender que nós podemos errar. Então, muita gente acha que a posição da ciência é arrogante, mas é exatamente o contrário. Nós precisamos aprender quando, como e por que nós podemos errar. Da mesma maneira que, de vez em quando, a gente tem uma dor de estômago, porque o estômago não funciona bem, existem muitas outras pequenas disfunções. Pode ser na visão, pode ser no tato. Por exemplo, teve uma época que eu usava muito pager, vivia na cintura. De vez em quando ele vibra. Muitas vezes, muita gente que tem celular, que tem pager, deve ter sentido isso. Você sente a coisa vibrar, mas não está vibrando. Aconteceu. De você ter uma coisa que aconteceu muitas vezes para você, o seu cérebro, não tem nada fora de você, o seu cérebro dispara aquilo. Você escuta o telefone tocando, mas não aconteceu. Tá. Então, esses pequenos defeitos da nossa cognição acontecem. Bom, aí a espiritualidade, o plano espiritual nos explica. Esse vulto que ela vê é esse espírito que tenta se materializar para ela, que tenta assustá-la, que tenta tirar do habitat de onde ela está. Então esse espírito ele vem para que ela tenha medo e que ela deixe a casa dela, que ela abandone a casa dela, que ela vá embora. E a perna do menino, por exemplo? O espírito se materializando. O espírito, ele vai sempre procurar atacar as pessoas que ele não quer que viva nesse lugar, que fique nesse habitat. Então, eles estão sendo perturbados por essa corrente espiritual, vão continuar sendo perturbados por essa corrente espiritual, enquanto não tirar essa corrente, enquanto não afastar esses espíritos obsessores. O Gustavo Baena está em São Paulo. Em que ponto você está, hein, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Brasil. Nós estamos em um bar, no Bar do Sacha, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e as pessoas estão acompanhando atentamente esse caso que o Boa Noite Brasil vem apresentando nesta noite. Uma das pessoas que estavam aqui, que a gente abordou e que ficou interessada em falar sobre o assunto, Gilberto, é o Gilmar Pereira da Costa. Ele é terapeuta holístico e trabalha com a energia cósmica para curar as pessoas, para lidar com os nossos medos. Gilmar, pelo que você ouviu até agora, isso pode ser impressão dessa família, a partir do ponto do teu trabalho também? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que realmente existe alguma força responsável por esses fenômenos que estão acontecendo nesta casa. Inclusive, eu acho que provavelmente existe algum espírito que tem a impressão enganosa de que ele continua vivendo no mundo encarnado. E ele acha que ele está atuando ainda, vivendo normalmente, por falta de esclarecimento. Seria talvez esse parente, é cunhado, né, Gilberto? Exatamente, é um mais ou menos cunhado, E como foi descrito, seria uma pessoa materialista. E o teu trabalho de energia cósmica para curar as pessoas poderia ajudar talvez essa família? Poderia, com certeza. Em que sentido? Eu acredito que, respondendo à primeira pergunta, eu acredito que há bastante possibilidade de realmente ser alguém da família, alguém que já residiu nesta casa. E com certeza essa energia cósmica, por ser uma energia divina, ela sempre pode atuar de maneira positiva, independente de qual seja o tipo de problema. Tem alguma pergunta, Gilberto? Não, eu só quero agradecer você, agradecer ele com certeza. Quer dizer que ele acha então que... Tem alguém aí que acha que não é nada? Que não acredita? Que não acredita? A senhora acredita? Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Sabemos que os espíritos nos influenciam, mas em alguns casos essa influência é tão intensa que a pessoa pode ser afetada ou até mesmo conduzida. O espírito passa a acompanhar essa pessoa e a agir sobre ela, de forma constante, obsessiva, na maioria das vezes, negativa. Mas o que é de fato a obsessão? Nós atraímos os espíritos obsessores ou são eles que nos perseguem? E como são capazes de nos conduzir?
Atualmente, a obsessão ela está graçando de maneira epidêmica. Pessoas podem ser conduzidas por um obsessor sem se darem conta de que não são elas mesmas. Por conta da obsessão, pode chegar até mesmo à loucura. Existem muitos loucos internados em hospícios que na verdade não são loucos. Na verdade, eles estão ali sob a influência de um espírito vingador. Obsessão é a ação perniciosa de pelo menos um espírito sobre outro, que pode estar encarnado ou não. A doutrina espírita nos explica que é a presença de um espírito malfazejo, um espírito perseguidor, que vem atuar sobre alguns encarnados ou atua especificamente numa só pessoa, buscando se vingar de alguma coisa que aconteceu no passado. Objetivando afetar a pessoa por algum motivo que o vincula a esta pessoa obsediada, até que ele consiga esta realização. Allan Kardec vai falar sobre este assunto no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, e diz ele que a obsessão é sempre realizada por um espírito inferior. O mais conhecido é a obsessão do desencarnado para o encarnado, mas tem também a do encarnado para o desencarnado, que é quando este encarnado se sentiu ofendido ou tem saudades doentias do desencarnado e fica o tempo todo chamando ele, ou pensando nele, e acaba traindo se ele não estiver equilibrado, sendo atendido num hospital espiritual. E tem também de encarnado para encarnado, que a gente vê muito nos relacionamentos familiares ou mesmo nas empresas. Então você pega um pai que toda hora está desprezando seu filho, comparando com outras pessoas, subestimando a inteligência dele, ele está sendo um obsessor. Provavelmente eles têm um vínculo do passado, por isso o pai hoje se sente sem motivo nenhum provocado pelo filho. Ou a esposa perseguindo o marido, algum vínculo do passado problemático, na qual hoje ele tenta levar à desforra essas emoções que sente sem motivo nenhum no presente, mas que tem um motivo no passado. É uma ascendência espiritual que esse espírito com propósitos negativos consegue realizar em relação a uma pessoa que deve alguma coisa do passado. Com isso significa o quê? Que daqui para trás nós fizemos muitos inimigos a partir de atos equivocados. E equivocados de ambas as partes. Daquele que cometeu o erro e daquele que se sentiu ofendido. Então, quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de que não há conhecimento do perdão. Pode haver um processo de culpa na pessoa que sofre a obsessão. Mas a partir do momento que ela resolve, através do autoconhecimento e da correção dos seus comportamentos, das suas atitudes, a se transformar, a fazer a reforma íntima, fica mais difícil abrir brechas para processos obsessivos. Então, acho que a questão do autoconhecimento e a questão da correção significa trazer essa pessoa para hoje. É hoje que ela vai poder ou não assumir responsabilidade com relação aos erros cometidos. Quando a gente foge do vigiar e orar, que Jesus tanto recomendava, a gente cai em situações inferiores e aí a gente pode ser passivo de obsessão de várias naturezas. Sobretudo aquelas tendências que você tem mais no seu espírito, para o assassinato, para o roubo, para os desvios sexuais. De uma forma geral, aquilo que você tem como mais débitos do passado, que você precisa suportar e você precisa vencer essas tendências, é que os espíritos obsessores trabalham mais em você. Daí a necessidade de que você esteja sempre, como dizia Jesus, vigiando e orando, como está lá no capítulo 26 de Mateus, para vencer essas tendências inferiores que fazem parte dos nossos espíritos. Kardec diz, numa de suas obras, que a obsessão é um flagelo da humanidade. E ninguém percebe, porque se dá entre o mundo invisível e o mundo visível. Claro que se dá só no mundo invisível também, porque falamos da obsessão no lar, no trabalho, mas também com o mundo invisível. E a gente não vê, não percebe.
O processo obsessivo, ele se realiza mente a mente. O que nos liga, encarnados e desencarnados, é a afinidade e a sintonia. Então, os espíritos, muitos deles que poderiam entrar em outra frequência vibratória e já encontrar novos caminhos no plano espiritual, muitas vezes a afinidade e a sintonia que nós estabelecemos com eles é que fazem com que se dê o que nós chamamos campo obsessivo, né? O campo propício para essa afinidade, para essa sintonia. De certa forma, eles têm uma influência muito grande sobre nós, uma vez que nós atraímos as entidades pelo pensamento. E os nossos pensamentos são antenas girando em torno do universo, atraindo os diversos espíritos que compartilham ou sintonizam com a nossa evolução, nossos desejos, nossas vontades e as nossas tendências boas ou más. O espírito pode levar a criatura ao suicídio. Se ela não tiver defesas espirituais, se não mantiver um pensamento elevado, se não cultivar a oração e o trabalho no campo do bem, essa pessoa vai ser atingida porque deve. São as dívidas que abrem o campo para a ação do espírito vingador. Mas o processo mental que o espírito está infligindo neste que hoje é a vítima, ele pode ir crescendo e se tornar alguma coisa assim muito grave. É como se ele nos sussurrasse ao ouvido: faz isso, faz aquilo, é isso mesmo, vai em frente. Na Bíblia existe realmente vários relatos de casos de obsessão e o próprio Jesus orienta em Mateus 10 aos discípulos que eles deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos e conduzir os espíritos sofredores, que ele sabia que existiam, como está em Marcos 9:38, quando Tiago e João diz que viram um homem que conduzia espírito em nome de Deus, de Jesus, e proibia o que Jesus disse: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Então, além de ter, há uma permissão e um endosso do próprio Jesus no sentido da gente conduzir as entidades inferiorizadas e sofredoras. Como é que isso começa? Bem, começa de uma inimizade, uma desafeição provocada. Pode ser de vidas anteriores, pode ser da vida atual. E, na medida em que o espírito quer prejudicar alguém que está encarnado, o que ele vai fazer? Essa é a grande questão. Bem, ele vai descobrir na pessoa quais são aquelas paixões humanas que a pessoa ainda tem. Quase todos nós temos as mesmas e, em vários graus, as paixões humanas. Vou citar apenas algumas: o jogo, o vício, o tabagismo, o sexo. Então, vamos supor que a pessoa tem uma tendência mais para uma paixão do que para outra. O espírito vai estudar-nos para fazer um estímulo àquela paixão, para que a gente exacerbe aquela paixão e acabe se comprometendo. A obsessão é sempre resultado das nossas imperfeições morais. Se fôssemos, estou falando da humanidade como um todo, se fôssemos uma humanidade mais adiantada, numa situação mais elevada, é claro que a incidência das obsessões seria muito menor ou não existiria. Deixa eu só ver aqui, Gilberto, só um minutinho. Veja isso. Siga comigo. Pode ser agora? Claro, pode ir, então, pode ir. Comigo aqui. O senhor acredita nesses fenômenos sobrenaturais que o programa está descrevendo hoje? Acredita que possa haver realmente alguma influência espiritual na casa dessa família? Eu acredito. Perfeitamente normal. Eu, inclusive, participei de experiência quando eu era garota, entendeu? Que a gente colocou o copo, né? E o alfabeto, e todo mundo colocou as mãos em cima, nós éramos garotas, jovens, e fazíamos perguntas e o copo andava, entendeu? Aquela famosa brincadeira do copo, Gilberto. Uhum. Pedi mais uma opinião aqui. A senhora acredita que isso possa ser verdade? Acredito sim,
e inclusive estudei por motivos de necessidade pessoal, a partir de Allan Kardec, que uniu esses acontecimentos, esses fenômenos, ele uniu a ciência aos fenômenos, caracterizando como frequências magnéticas que atraíam esses acontecimentos. Talvez os equipamentos da sala, algumas coisas ali. A senhora é espírita? Sou espírita, e os equipamentos e as próprias pessoas, porque nós somos os próprios elementos magnéticos, nós temos esse magnetismo, essa frequência, e nós mesmos atraímos, dependendo Gustavo, dessa frequência. Você está no encontro de místico aí? O que você está fazendo? Não, é um bar comum aqui, ó, tem uns rapazes conversando. Só tem impressionante, amor. A moça ali falou que já fez um do copo. Essa moça assim, falou quem era da parafuseta, que eu não entendi nada do que ela falou. Mas o outro não sei o que aí do... Que coisa, meu. É que assim, essas pessoas, elas estavam aqui, como elas estavam vendo o programa, elas se dispuseram a falar porque conhecem o assunto. Claro. Mas tem pessoas que são leigas e não acreditam. Mas como elas estavam acompanhando, elas falaram, não, gostaria de dar a minha opinião. Posso? Pode. Claro. Sensacional. Já volto com você aí. Ok. Eu vou convidar o Daniel Sotomayor. Ô Daniel, é claro que você está esperando esse convite. Eu pediria que você passasse a noite com a equipe, que eu vou pedir de novo pro Zico ir lá outra vez. E eu gostaria que você fosse para analisar os fenômenos, pode ir de tarde, de dia, de manhã, mas principalmente à noite, junto com a minha equipe, para que você possa me dar uma resposta para isso. O que eu faria se eu fosse aquela família na sua área para acabar com isso? É fácil para acabar. É só a gente buscar Deus, pedir auxílio ao plano espiritual, que virá do plano espiritual com a permissão de Deus, os espíritos do bem que vão afastar essa corrente obsessora de lá. Com toda certeza. Não é um problema que tem solução, Gilberto. A gente consegue tirar, conseguimos afastar. Ô Daniel, você tem conhecimento de algum fato, de algum caso que se comprovou mesmo serem presenças do além? Não. Se algum dia isso acontecesse, se houvesse a comprovação, isso seria motivo de Nobel. A descoberta científica seria a descoberta científica do século. Sim. Isso não acontece. Veja, as pessoas sempre falam nisso em termos do eu acredito que, porque são sempre crenças místicas, são sempre crenças do tipo, olha, eu acredito e pronto, independente das evidências. Como a gente viu, na hora que as câmeras se ligam, os fenômenos sempre ficam mais tímidos ou desaparecem. Você iria lá com a minha equipe? Com muito prazer. Muito bem. Ô Adalberto, pois não, fora esses barulhos, fora essa dilatação, o que ele falou, fora esses estranhos acontecimentos que acontecem, que a gente registrou, parece que eu ouvi aí tua mulher dizer para você que também tem barulho do quê? Prato, xícara batendo assim, tipo na cozinha. Copos batendo assim à noite, fica batendo na onde nós ficamos, quer dizer, na cozinha, né? É mais na hora que nós vamos dormir que fica esses barulhos. Mais na hora que vai dormir? Nesse caso. Quem dos três viu primeiro tudo isso? É minha esposa. Ela, a Sueli, que presenciou isso já há quanto tempo, Sueli? Olha, esse daí está acontecendo já faz uns 8 meses para cá. Oi, vocês moram lá há quanto tempo? Nós moramos há 3 anos. Então vocês moram 2 anos, tudo bem. Passou o segundo ano, começou o negócio. Isso mesmo. Já levou algum padre, algum pai de santo, algum pastor lá na sua casa? Quando nós mudamos para lá em 2002, foi um padre da minha vizinha lá, fez uma missa. Então nós o convidamos. Não, isso antes não teria acontecido nada. Antes não tinha acontecido nada? Não, o padre foi, rezou uma missa, tudo bem, depois foi embora. Aí, dos tempos para cá que está acontecendo esses fenômenos estranhos. Que coisa, hein? Interessante. E você? Ele pegou na tua perna e ficou marcado por quê? Queimou? O que aconteceu? Nada, não ficou marcado, só senti. Aquela hora na cama que ele pegou, que ele segurou na tua perna. Não na canela, não na canela, a marca que ficou na perna dele. Uma mão gelada pegou na canela dele, correu assustado. E naquela hora da cama que a simulação mostrou? Aquilo lá não aconteceu?
Aquilo lá não aconteceu? Tá vendo, Gilberto? A simulação é sempre muito mais interessante do que a realidade. Eu tô aqui até para contestar a produção. Se é uma coisa que eu não gosto é de armação, né? Eu quero saber o seguinte: aquela marca na tua perna que mostrou ali, que você estava deitado, alguém foi lá na tua perna e segurou, e ficou uma marca na tua perna, uma marca vermelha na tua perna? Eu não estava deitado. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Que faz com que um espírito que poderia seguir para o plano espiritual continue ligado ao mundo dos encarnados? Porque deseja nos acompanhar e prejudicar? Pode haver motivações pessoais por trás disso? Afinal, quem são nossos obsessores? Quem é o obsessor? É um demônio? É um espírito que veio das trevas? É um monstro? Quem é esse que hoje está se vingando, que hoje está perseguindo a criatura? Na verdade, nós vamos entender com a doutrina espírita que o espírito obsessor é alguém como nós. Foi na Terra uma pessoa comum. Era uma pessoa que estava aqui no plano terreno, vivendo tudo aquilo que os encarnados vivem no plano físico. Mas foi, de alguma maneira, prejudicado por alguém. Às vezes, essa maldade, esse crime que foi cometido e que ele sofreu tudo isso, cometido por uma outra pessoa, leva-o, ao passar para o plano espiritual, desejar se vingar. Às vezes, o crime fica impune perante as leis da terra, mas aquele que foi a vítima leva isso para o mundo espiritual e pode estar voltado para um processo de vingança. Se ele não vingou aqui na terra, vai vingar lá no plano espiritual, atuando sobre o que está na terra, no plano terreno, e assim se iniciam os processos obsessivos. Todo obsessor, quando começa a obsedar, ele tem uma intenção, que é ferir porque foi ferido. Então, quase sempre, uma advertência de Jesus, nós temos aquilo que nós plantamos, não é isso? A cada um segundo as suas obras. Se a gente planta inimigo, vai colher o quê? Inimizade. Então, o obsessor tem sempre o propósito de se vingar. Os tipos de obsessão, Allan Kardec vai evidenciar isto, registrar isso em O Livro dos Médiuns, são 3 fundamentais: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cada uma dessas apresenta uma gradação de intensidade da atuação do espírito obsessor e com características próprias. A obsessão simples e a subjugação seria a obsessão simples um processo mais, vamos dizer, superficial, e aquela menos grave, e aquela denominada de subjugação já é um assédio muito maior, um domínio, melhor dizendo, muito maior do espírito que é perseguidor para a sua vítima. E a fascinação, ela tem outras características, porque o espírito que está atuando sobre um médium, ele vai convencer esse médium que ele é um espírito superior, que não erra nunca, e ele, médium, também tem uma missão, e os dois juntos devem realizar essa missão. Só que o espírito fascinador vai transmitir ao médium ideias absolutamente esdrúxulas, esquisitas, e o médium vai tomar como se fossem coisas maravilhosas, porque ele não tem, assim, a condição, o bom senso de avaliar aquilo que está produzindo, que está escrevendo, que está transmitindo por intermédio desse espírito fascinador. Muitas obsessões nascem em vidas passadas, inimizades do passado, entre duas pessoas, por exemplo. Uma encarna, a outra não encarnou, e os dois não se querem bem. Como aquele que está invisível tem maior acesso e trabalha escondido, sem que ninguém perceba, ele tem a chance de nos prejudicar. Alguma coisa houve entre eles, na qual o obsessor hoje ele se sentiu injustiçado no passado e ele está tentando hoje se desforrar daquilo que aconteceu no passado. Um outro motivo que nós podemos citar é o motivo casual. Uma pessoa hoje, por causa do seu comportamento social, digamos que a pessoa seja agressiva, ela
resolva os seus problemas afetivos através da bebida, as suas angústias também são resolvidas através da droga. Então, é uma pessoa que tem comportamentos desequilibradores, que acaba atraindo espíritos que estão na mesma faixa que ele, que têm os mesmos interesses e os mesmos vícios, e que vão, então, se afinizar ao comportamento dele. Uma obsessão, ela pode produzir intercorrências físicas, mexer com o organismo. Por exemplo, um espírito pode insuflar naquele que já tem o hábito de comer, a comer mais. E provocar desarranjos, não é? Orgânicos. Não é? E assim como faz isso com a comida, pode fazer com outras coisas, de tal sorte que eu posso lesar o meu corpo sob ação obsessiva. Antes do físico, começa a ter algumas sintomatologias que ficam parecendo imaginárias, que a psicossomática já contempla isso em termos de saber que tem a ver com o estado emocional da pessoa. Depois de um tempo, começa a alterar não só a função, mas também a estrutura. Então é a doença psicossomática, até que pode causar doenças degenerativas, ou seja, com uma certa irreversibilidade, entre elas o câncer, uma série de outras doenças. Então é possível sim que no processo obsessivo você tenha doenças só a nível de sintoma, depois a nível de disfunção do órgão e depois a nível de desestruturação do órgão. Isso é possível. Mais do que se permitir ser obsediado, podemos colaborar com o processo. O que seria a auto-obsessão? Por incrível que pareça, a própria pessoa pode se auto-obsidiar. De que maneira isso acontece? Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não se conhecem o suficiente, pessoas que são muito autocríticas, pessoas que não fazem aquilo que deveria ser feito por si próprias. Elas têm um processo de entrar pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, porque se nós formos observar quais são as causas da obsessão, muitas vezes estão na origem de nossas outras existências. Às vezes nós já trazemos dificuldades de temperamento, ou algumas ideias fixas, ou algumas questões depressivas, ou ainda questões de intolerância, às vezes uma irascibilidade. Então são pontos em que muitas vezes nós nos atormentamos e nem damos espaço para que outros venham fazer parte desse campo auto-obsessivo. Então, ela tem alguma culpa que não foi resolvida, que pode ser de uma vida passada ou da vida presente, e essa culpa faz com que ela tente eliminar o erro mental através da autopunição. Então, nesse momento, ela está sendo obsessora de si mesma. A maior autoobsessão que nós temos entre nós mesmos é ressentimento, né? Principalmente ressentimentos de coisas do passado, né? E a gente fica preso às coisas do passado por medo, por culpa, por raiva, por perdas, coisas que ficaram lá atrás, eu fico preso, eu fico sentindo de novo, por isso que chama-se ressentimento. É claro que nós nos aproximamos deles e eles se aproximam de nós por um processo de atração. Nós os atraímos porque essas são nossas preferências, ou eles também se sentem atraídos por nós devido a situações do passado, a estarmos no mesmo nível vibratório, na mesma frequência vibratória, no mesmo tipo de pensamento. Há então uma afinização. Nada acontece assim por acaso. O que está acontecendo é porque foi provocado por nós mesmos, nós nos precipitamos, nós fizemos opções errôneas, erradas, escolhas que não deveríamos ter feito, e de repente nós estamos enredados em situações extremamente complexas. São estes espíritos que muitas vezes rondam
aproximam-se de nós e que nós vamos tentar resolver essas desarmonias. Deus permite porque é uma experiência para nós. Então, não há como culpar o obsessor da minha obsessão. Eu tenho que eliminar em mim aquilo que atrai o espírito. Eu tenho que fazer uma quantidade de bem maior do que de mal. Por quê? Mal e bem, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, bem e mal são incompatíveis. Eles não se suportam. Então, façamos o bem. Como funcionam os tratamentos de desobsessão realizados em centros espíritas? E para interromper um caso de obsessão é preciso que ambos se libertem, obsessor e obsediado? A causa das obsessões é sempre a imperfeição moral, que dá acesso, que dá possibilidade ao assédio de um espírito mau, de um espírito que queira prejudicar alguém ou esteja visando uma pessoa especialmente. Quando a gente fala de obsessão, nós estamos falando de uma influência espiritual negativa na vida de alguém. Essa influência espiritual negativa, ela pode ser evitada através do autoconhecimento. Mas a gente vive um momento em que o autoconhecimento é muito pequeno. As pessoas não se conhecem o suficiente até para saber o que é a sua mente e uma mente externa. E eu tava indo catar meu brinquedo. Daí pegou, só senti a mão gelada, não ficou a marca. Ah, tá. Então só com atenção, Brasil, só aconteceu a parte daquele conta da mão gelada. Só aconteceu a parte da mão gelada. Muito bem. O Daniel, então, vai visitar a casa, se você me permitir, Adalberto. É um prazer, Gilberto. Se você me permitir. E eu gostaria que o Roberto também fosse, se puder. Lógico, vou. Se puder. Vou sim, lógico. E eu também vou. Vai também? É um prazer, Gilberto. E eu também vou. Vamos. E eu também vou. Vamos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é deixar tudo, principalmente com aqueles negócios que eu faço, eu gosto de fazer é bem feito e bem explicado o negócio. Vamos elucidar esse Eu vou caso. também. Eu vou também. Se vocês deixarem. Lógico. Se vocês deixarem. Não, vamos. Então eu vou. Vamos sim. Gilberto, vamos elucidar esse caso. Hã? Vamos elucidar esse caso. Vamos elucidar. Vamos terminar com esse caso. Vamos terminar. Vamos acabar com esse negócio. Exatamente. Se for um moleque que tá jogando pedrinha de noite lá, ele não sabe como eu corro atrás dele para ver esse negócio todo. Agora, se não for também, vocês não sabem como eu corro também contra esse negócio aí. Ô Roberto. Oi. Acontece esse tipo de manifestação também pode acontecer num automóvel? Pode. Num carro, numa escola, num auditório de televisão? Eu estou falando sério. Olha, o plano espiritual, quando a gente fala, a gente enxerga muito mistério. E o plano espiritual é como o plano material. Os espíritos se aproximam de nós e conversam conosco, para aquele que tem mediunidade. Então, para ele não tem local. Ele pode estar presente em qualquer local. Às vezes a gente anda pela rua, a gente vê milhares e milhares de espíritos caminhando ao lado das pessoas. Eles habitam o nosso planeta, eles vêm ao planeta Terra com muita facilidade. Às vezes, para perturbar aqueles que são espíritos obsessores, o plano espiritual, o plano do bem, vem para trazer a harmonia, a paz. Outros vêm para nos trazer a mensagem que um dia nós viveremos a vida eterna na casa do Pai. Enfim, é um plano que entra no plano Terra. Parece que nós temos no auditório alguém, Alexandre, quem é, hein? É você, meu amor? Boa noite, querida. Boa noite. Você consegue ver espíritos, é isso? Eu consigo. Segundo a produção está me contando. Você, qual é o seu nome, por favor? É Terezinha. Terezinha da onde, Terezinha? De Mogi. Aconteceu com você só uma vez, agora você... Não, eu vejo várias vezes. Como você? Com você ou em volta deles, ou como que é? Aí eu vejo dentro da minha casa, eu já vi na janela da cozinha, o meu filho também já viu. Então isso não é só seu, é da família? Eu já escutei barulho ou feio em volta da minha casa. Aí, como o ensinamento da gente é pegar a Bíblia e clamar o sangue de Jesus, eu faço isso e aquilo sai. Some.
Fala, Roberto. É uma mediunidade. Ele está falando aí, eu acredito nele. Roberto. Mas ele não é evangélico, ele é pai de santo, hein? Não, mas não, tudo bem, mas não. Mas isso não importa. Mas a religião não importa. Eu acho que é um dom, não sei, o que Deus me deu, deu ver. Mas eu vejo. Antes de você ver, você sente uma angústia, um sufoco muito forte? Antes de pegar? No entanto, tem uma vontade imensa de chorar, dá uma dor assim forte no peito. Isso, Gilberto, é a falta de paz e espírito. É quando o espírito dela já começa a ser perturbado por essa... paz. Eu tenho bastante paz. É que no momento, esse espírito, ele começa a agoniar o teu espírito. Inclusive... Então, aí você sente essa presença. Aí eu chego a ver mesmo. Uma obsessão espiritual que se aproxima dela. Veja, Gilberto, em todas essas situações, no fim das contas, o que a gente tem são relatos, são histórias. A hora que a gente vai lá conferir para colher as evidências concretas, elas quase nunca aparecem ou nunca aparecem. No caso das pessoas que alegam que veem espíritos, a gente até poderia montar um teste. A gente põe duas pessoas que alegam verem espíritos, sem comunicação uma com a outra, olhando a mesma cena. Elas têm que ver espíritos na mesma hora, e quando elas veem, os espíritos têm que ter as mesmas características. Senão, esses espíritos se comportam exatamente como se fossem alucinações individuais. Até hoje, nunca ninguém passou nesse teste. Você põe duas pessoas para ver espíritos, elas sempre veem coisas diferentes em horas diferentes. Quer dizer, se esses espíritos existem, eles fazem exatamente como se eles não existissem. Mas não tem esse negócio de o espírito aparece para uma e não aparece para outra? Lógico. O que o Daniel ele tá nos colocando... É que ele é cético, ele está no papel lógico, é a reza do ateu. O ateu é assim, ele não acredita em nada. O ateu, ele só é ateu mesmo se ele passar por essa aprovação do próximo vídeo aqui e outras, né? Aí se ele passar e continuar ateu durante, né? Se ele não pedir ajuda a Deus, ele é ateu. Tem clientes que proíbem que eu falo de Deus em palestra. Não falo de Deus, tem um pessoal que é meio ateu. Eu falo, filha, não existe ateu. Eu quero lotar um avião de ateu. E quero desligar a turbina lá em cima. Quero ver quem é que é ateu. O cara se converte. A última palavra da caixa preta é meu Deus. Não tem um comandante ateu. Ateu aqui numa boa, sua empresa pagando para você, coisa e tal, CGC pagando, um hotelzão chique, vai comer uma pizza depois, também o ateu vai se converte. Olha que eu encontrei na Bíblia, Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos desanimados, até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço, mas os que confiam, esperam no Senhor, sempre renovam suas energias, caminham e não perdem as forças, caem e não se cansam, sobem voando como águias. Há também o ateu, que ele é ateu por incompetência das outras religiões, né? Que seus argumentos são tão fracos que não consegue convencê-lo. Mas esse ateu corre o risco de ficar um ateu teimoso. Qualquer argumento que lhe venha, por mais lógico que seja, não vai convencê-lo. Aí já é orgulho, né? E aí Deus vai fazer ele passar pelas experiências necessárias, né? Desencarna, continua andando por aqui, ninguém ouve ele, ele não vê Deus, não vê espírito, não vê ninguém, a espiritualidade não vem socorrê-lo, ele fica perambulando por aí, porque ele é tão descrente que ele não vê nada. Quer dizer, Deus dá o que ele quer, ele não quer acreditar em nada, nada vai fazê-lo acreditar. Então Deus dá o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Mas depois de um tempo, tal, alguns, sei lá, para cada um é uma situação, a espiritualidade vem resgatar e ele vai para o plano espiritual. É muito difícil. Mas vai aparecer para ele. Nada. Olha, eu estou muito feliz dele ir com a gente na casa do senhor Adalberto. Isso vai ser bom. Isso vai ser... É que eu disse, olha, Gilberto, o Daniel, ele não acredita em absolutamente nada. Fica difícil. Ele não acredita em Deus. Como ele pode acreditar
no plano espiritual? Como ele pode acreditar num mistério? Como Mas se ele pode... vê, ele passa a acreditar. Ah, sim, desde que ele tenha o direito de contestar, mas quando sentir... Tomé também não acreditava. Tomé também não acreditava. Lógico, Tomé também não. Não é? Verdade. Pois é. Mas você vai, né? Você é evangélica, Claro. né? Tá bom. Obrigado, viu, minha amiga? De nada. Deus abençoe. Ô, Gilberto, Oi. eu acho que no caso, o cidadão, por ele ser um ateu, ele pode até ver, ele não acredita. A pessoa, quando é ateu, vê diante dos seus olhos, pode ver até o fenômeno, ele não vai acabar acreditando. Vai. Eu vou estar correndo do lado dele, lá em Porto Alegre. Daqui uma semana a gente liga. Ele continua correndo, e eu também. Fica sossegado. Então, eu quero agradecer ao Daniel. Olha, nosso compromisso, hein? Estamos armando, eu, você, o Robério e a equipe de produção. Eu faço questão que o Zico seja o Big Boss Man lá, para que a gente possa instalar de novo os equipamentos e a gente... eu vou te ajudar a fiscalizar. Também vou pensa que eu vou lá com um olhão assim todo. Não, vou aqui, ó, dá licença aí, vamos empurrar esse armário aqui para frente um pouquinho, vamos ver lá o que está acontecendo nessa casa, para trazer ao telespectador a resposta final, ou pelo menos a nossa conclusão sobre a residência do casal Adalberto, Sueli e o filho Eduardo. A cidade lá é São Roque, não é isso? É São Roque. Então, é aqui pertinho, né? É pertinho, é uns 60 quilômetros da capital. Tá certo. Olha, muito obrigado, Robério, com o carinho de todo o meu coração mais uma vez. E a você, meu querido Daniel Sotomayor, meu muito obrigado. Você também abrilhantou o programa essa noite e está feito o desafio, hein? Está feito o desafio. Aceito. Está aceito. Ô Adalberto, então aguarde, a gente vai estar de volta lá. É um prazer. Ô Sueli, preste bastante atenção a partir de... Chegue lá hoje já prestando atenção. E você também. Ó, não esquenta não, viu? Não esquenta não. Porque você sabe que criança, para começar, é protegida por Jesus Cristo. Então ninguém chega perto de você para fazer mal. Ninguém. Né, Roberto? Ninguém. Jesus Cristo falou, vinde a mim as criancinhas. Então não tem conversa que faça mal a você. Não tem. O negócio é você apoiar o papai e a mamãe e continuar seus estudos e crescendo bonito do jeito que você está, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante é sermos mais observadores de nós mesmos. O que eu ando pensando? Eu tenho clareza, eu tenho consciência do que eu penso? Quais são os meus pensamentos? E os meus sentimentos? Eu sei dar nome, eu compreendo o que eu estou sentindo, eu percebo se existe uma coerência em o que eu sinto e o que realmente está acontecendo, as lições que a vida me traz todos os dias. Então, quando eu sou um observador, uma observadora de mim mesmo, eu já tenho aí uma dificuldade de ter uma interferência. Esse é o vigiai que Jesus dizia. Porque às vezes nós falamos, mas vigiar como? É isso mesmo, é ser observador de si próprio. Por quê? Ele vai pegar as tendências que o indivíduo tem, comportamentos fracos, conflitos, perturbações, e começa a atuar com as suas ideias nessa área nevrálgica da personalidade e começa a levá-lo a ter comportamentos que nem sempre ele quer. É claro que ele está aproveitando a tendência da pessoa, mas ele vai potencializar isso. E quando nós nos conhecemos, então nós vamos perceber, espera aí, estou sentindo alguma coisa que não faz parte da minha vida. Os pensamentos, emoções, está havendo alguma influência. Então a pessoa pode, com a mudança de pensamento, de atitude, afastar o obsessor. À medida que a pessoa trabalha no autoconhecimento e diz, isso é meu, isso não é meu, eu não penso dessa maneira, ela começa a oferecer um trabalho a mais para uma entidade que lhe impõe algum tipo de sofrimento. E aí a entidade tem duas alternativas. Ou ela fica e aprende, ou ela acaba se distanciando ou montando outras estratégias para poder obsidiar alguém. O obsessor, via de regra, sofre mais do que o obsidiado, porque o processo de vingança não lhe traz paz. Pelo contrário, enquanto se vinga, ele está o tempo todo rememorando aquele momento em que sofreu as atrocidades que hoje este que é a vítima lhe
propiciou. Portanto, o obsessor necessita também ser libertado dessas ideias fixas, desse propósito de vingança, para seguir um rumo novo, enquanto que o obsidiado, por sua vez, vai também retomar a sua jornada evolutiva com melhores condições. As nossas possibilidades de correção e de evolução, elas estão no presente, no hoje. Então, todo o processo, inclusive terapêutico, uma psicoterapia visa trazer o quê? O paciente para o momento atual, para hoje. Porque hoje, através de uma nova reflexão, é que ele vai entender, vai eliminar a culpa e auxiliar até no processo de crescimento da entidade que também ficou para trás, que vai ser obrigada, de alguma maneira, a entrar em contato com essa nova visão dos fatos, vai começar a trabalhar o perdão, o outro vai começar a trabalhar a culpa e é possível que esse processo, então, seja transformado. E se você sentir necessidade também, buscar o tratamento espiritual. Então, buscar na casa espírita ou buscar na sua religião essa conexão. Inclusive, quando a pessoa recorre ao centro espírita, imediatamente, se a casa espírita é uma casa espírita séria e tem ali um trabalho mediúnico sério, esse espírito obsessor será acolhido nesse grupo mediúnico, será esclarecido, será mostrado para ele que ele não deve continuar operando essa obsessão e ele vai verificar que numa existência passada foi ele que acionou o gatilho daquele entreveiro, de forma que a casa espírita ela pode auxiliar e muito, oferecendo à pessoa conhecimentos, ações que possam ajudá-la a se defender dessas obsessões. Não precisa ser tradicionalmente naquela forma que se entende a obsessão, já que o obsediado está realmente com desvios sérios. Aí precisa de uma reunião específica, conhecida como reunião de desobsessão, que tem até uma obra de André Luiz que orienta muito isso, psicografada por Chico Xavier. Mas qualquer atitude, um diálogo fraterno, uma conversa positiva, é um ato de desobsessão que a casa espírita, como escola, ambulatório e hospital, está sempre muito em condições de atender a qualquer um que se encontre nesse fato. Na verdade, todos nós somos obsediados. O próprio Chico dizia que podia ser obsediado várias vezes por dia, então nós estamos sempre passíveis disso, daí a necessidade do orar e vigiar, e uma casa espírita é sempre um local que é muito útil nesse sentido. Para quê? Já que os canais estão aí, os canais de intercâmbio com a espiritualidade, que você possa eleger, que você possa conscientemente escolher o campo de influência na sua vida. Então, através do seu anjo da guarda, se você acredita, do seu protetor, ou dos protetores, ou dos santos de devoção, enfim, através dessas conexões, aí sim, um campo protetor para você levar a bom termo a sua jornada evolutiva. Considerando-se ser a obsessão o resultado de débitos que contraímos em existência anterior, ou mesmo na atualidade, a libertação do fenômeno obsessivo dá-se através da psicoterapia da doutrina espírita, os recursos notáveis da fluidoterapia, e entre esses recursos extraordinários, a mudança moral do paciente. Quando o paciente transforma-se para melhor, eis que aquele que era sua vítima e agora se apresenta na condição de algoz, também muda de comportamento, porquanto dá-se conta que aquele erro foi o resultado de um momento infeliz. As obsessões têm por finalidade chamar-nos ao reto caminho do dever, a convidar-nos à reflexão profunda em torno dos nossos atos, tudo aquilo que infringe as leis, que entra em choque contra os códigos soberanos da vida, constituem delitos. E nem sempre as suas vítimas estão dispostas a perdoar-nos, o que no futuro dá lugar aos transtornos de natureza obsessiva. Mas também temos o direito de reabilitarmos-nos. Se nós ofendemos, pedimos desculpa. Mas se o outro não está disposto a desculpar-nos, nós trabalhamos pela renovação moral e nos dedicamos à prática do bem. A suave e doce misericórdia do Senhor vem até nós, abrindo-nos as portas à saúde. Toda a obsessão tem cura, seja ela obsessão simples, seja ela no segundo grau, a fascinação, ou esteja em cursa naquela condição terrível da possessão, que Allan Kardec chama subjugação. O paciente tem lucidez
e pode recuperar-se pela sua transformação moral para melhor, conforme Kizarado e o Livro dos Médiuns, no capítulo 23 das Obsessões. Ficou com vontade de saber mais ou tem dúvidas sobre outros temas? Acesse o site e aproveite nosso arquivo de programas. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar: família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc. Né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.